Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de Mateus e tem bastante coisa legal pra gente se aprofundar no estudo, então já pega a sua Bíblia, pega seu caderninho de anotações, aí se acomoda aí na mesa, na cadeira, vamos todos juntos estudar um pouco da palavra do Senhor. Já chama aí seus familiares, já compartilha o link aí com seus amigos, com seus vizinhos, que tem sido um momento muito precioso pra gente. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado, porque eu tô sendo abençoado por esse estudo. Então vamos já sem mais delongas, tem bastante coisa legal pra gente falar hoje, ok? Vamos lá. Nosso estudo de Mateus capítulo 4 e vamos já falar sobre um pouco do contexto aqui que nós estamos lendo, certo? Primeira coisa que acontece nesse capítulo é a tentação de Jesus, que inclusive é o que está ilustrando aqui a nossa aula de hoje, certo? Tentações de Cristo pelo Botticelli, na Capela Sistina, lá no Vaticano. Se você algum dia for para lá, tira uma foto, manda pra gente. Mas é muito bonito, veja só essa obra de arte, que da hora. Aqui em cima, né, ó, mostra Jesus ali e o tentador ali falando, ó, Jesus transforma as pedras em pães aqui em cima do templo, ó, joga aqui, os anjos vão te segurar. E aqui do outro lado, Jesus já dando um pedala-robinho nele, falando, sai para lá, Satanás. E os anjos chegando para servir ao Senhor. Muito lindo, show de bola. Bíblia na mesa também é cultura, certo? Vamos lá. Além disso, fala também sobre o começo do ministério de Jesus na Galileia e Jesus chamando ali 4 pescadores. Além disso, Jesus ensina e cura muitas pessoas. A gente vê isso logo no capítulo 4, no início do ministério de Jesus. Antes da gente entrar no estudo em si, vamos falar um pouquinho sobre os comentários que tivemos e as perguntas que nós tivemos também durante essa semana. Essa semana não tivemos perguntas, na verdade, certo? E fica aqui o meu convite, caso você tenha alguma dúvida em relação ao nosso estudo, caso você tenha algo a acrescentar, olha, Rafa, você esqueceu de falar sobre isso, que eu acho muito importante, também mande aqui, deixe no chat ao vivo, aqui, né, pra esse lado, deixe no chat ao vivo ou nos comentários aqui abaixo se você está vendo esse vídeo gravado, ok? Mas não deixe de participar, é sempre muito bom. Eu só vou fazer o seguinte, certo? Tá tendo muitos comentários toda semana, graças a Deus. O pessoal tá sempre elogiando, falando que o estudo tá muito legal, que a didática tá excelente. O pessoal tá me elogiando bastante. Eu não vou mais ler esse tipo de comentário, certo? Tô começando a ficar sem graça. Toda semana eu leio um comentário assim, parabéns, parabéns. Então não vou mais ler, mas essa semana teve, tá? Só quero dizer que eu vi o pessoal lá comentando e parabenizando aí pelo estudo, ok? Mas eu quero te incentivar, continue sim elogiando, que isso dá um fôlego pra gente aqui, pra nossa equipe, aqui, a nossa produção aqui do nosso estudo online, certo? Mas eu não vou mais ler esse tipo de comentário aqui, ao invés disso eu vou só dar um print ali, a galera que tava ao vivo com a gente naquela noite, então tava a Natureza, a Maria Helena, minha mãe, a Tati, a Vera, meu pai também tava aí, a Miriam, a Marília, a Julinha e quem mais? Tinha mais algumas pessoas ao vivo também que acabaram não comentando, mas eu acabei conversando com essas pessoas no domingo e enfim. E mais alguns comentários parabenizando pelo estudo e é tudo pra honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos. Então, vamos continuar. Deixa já o seu boa noite aí, coloca o seu nome aí. Se a sua conta no Google não for o seu nome, coloca o seu nome aí, dê uma boa noite, pra gente ter um controle de quem tá participando e, enfim, a gente continuar nesse nosso estudo. Show de bola, abençoado por Deus, ok? Vamos lá, hein? Vamos lá que tem bastante coisa pra gente falar sobre hoje. A tentação de Cristo. Vamos começar por ela. Isso já abre, né, o capítulo 4 falando sobre a tentação e é justamente isso que nós vamos ler no verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É isso que a gente lê logo no primeiro versículo deste capítulo. Isso já pode gerar alguma certa dúvida no nosso coração ou na nossa mente. A gente fica, nossa, o próprio Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Como assim? Então quer dizer o que isso quer dizer pra gente, né? Será que Deus é responsável pelas nossas tentações? Então Deus vem e nos tenta também, nos joga, olha, vou levar essa pessoa, vai passar pelo deserto lá com o diabo, né? E a grande verdade é que Deus ele não provoca a tentação, mas ele permite que sejamos tentados, né? Isso é importante para o nosso crescimento e amadurecimento, inclusive o amadurecimento da fé, né?
A gente acaba brincando assim, eu peço paciência pra Deus, porque se eu pedir forças é capaz de eu bater em alguém, né? A gente fala esse tipo de coisa brincando e tudo mais, mas a grande verdade é que Deus acaba trabalhando dessa maneira mesmo. Se você pede paciência, Deus vai te colocar em situações onde você vai ser obrigado a trabalhar a sua paciência, né? Então ele vai te colocar perto de pessoas que talvez vão ali tirar um pouquinho essa paciência, justamente para você ir trabalhando isso. E é claro que Deus não age só dessa maneira, né? Deus age também de maneiras sobrenaturais que a gente não entende. E Deus também pode fazer simplesmente você ser uma pessoa mais paciente do nada, né? Com estalar de dedos. Mas a grande verdade é que Deus ele não provoca a tentação, mas ele permite que sejamos tentados. Muitas vezes a gente chega até o deserto pelas nossas próprias escolhas, né? A gente faz escolhas erradas durante a nossa vida e a gente acaba passando por situações que vão nos deixando cada vez mais numa situação complicada, uma situação difícil da gente lidar. Tudo isso pelas nossas próprias escolhas, né? Mas Deus permite, ou seja, Deus não pega assim, o Rafael, olha só, vou pegar ele e vou fazer com que ele perca tudo, vou fazer ele falir a empresa dele, vou fazer, sabe? Deus não faz isso, mas muitas vezes Deus ele fala, poxa, ele tá tomando umas decisões erradas, puxa vida, mas eu vou deixar ele passar por isso pra ele amadurecer, ele entender que eu sou com ele. E o mais importante disso tudo, irmãos, é que Deus ele permite, mas ele não permite de longe, sabe? Tipo, olha lá, rapaz, olha, Rafael tá indo pro deserto, hein, tadinho. Não, Deus vem junto com a gente. Ele vem junto justamente para tratar a gente, para que a gente possa crescer e amadurecer a nossa fé. Então, Deus não provoca tentação, mas permite que sejamos tentados, né? O deserto é a escola do Senhor. Eu lembro quando a gente ia nos encontros de jovens e a gente ia no carro com o som ligado no máximo, ouvindo Lázaro. O irmão Lázaro, não sei quando se lembra dessa canção dele. Ele até ministrava nessa música, vou passando pela prova, dando glória a Deus. E tem um momento que ele ministra que é muito engraçado, a gente gostava demais, que ele fala assim, vira pro irmão que tá do seu lado e diz, o diabo sempre manda atribulado na tua casa. E a gente achava isso muito engraçado, né, você falar isso pra uma pessoa, né, que o diabo vai mandar alguém pra te atormentar. Mas era muito legal a ministração dele, que ele falava isso, né, que o diabo mandou alguém na casa dele e essa pessoa pergunta, e Lázaro, você não é crente? Por que você passa fome? E aí ele responde, porque nem só de pão viverá o homem. E aí depois ele fala, ô Lázaro, se tu é crente, por que toda essa dor? E aí ele responde, porque o deserto é a escola do Senhor. Então, que em nome de Jesus nós venhamos entender isso, irmãos. As situações que nós nos encontramos, muitas vezes, Deus permitiu que nós estejamos lá. Para que a gente possa ser tratado, para que a gente possa crescer e amadurecer na nossa fé. E o mais importante disso tudo é saber que Deus é conosco, certo? Deus está sempre com a gente, no deserto ou na bonança. Glória a Deus. Começamos então percebendo isso, o Espírito Santo levando Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. No verso 2 diz que Jesus já passava ali 40 dias, 40 noites em jejum, ele estava já com fome, olha só, depois de 40 dias sem comer, eu acho que Jesus estava com fome mesmo, né? E no verso 3, logo no comecinho, diz, então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus. E aqui é interessante a gente entender algumas coisas. Como que Jesus poderia ser tentado? Afinal de contas, ele é o Filho de Deus, né? Como pode ser isso? Jesus sofreria tentação? E a verdade é que sim, Jesus era 100% humano e 100% Deus, né? Ou seja, apesar de Jesus ser Deus, ele também era homem. Ou seja, ele tinha as necessidades básicas de um ser humano. Ele precisava sim se alimentar, precisava sim dormir, né? Mas, enfim... E ele sentiu inteiramente a tentação. E o diabo não questiona a soberania de Jesus em momento nenhum. Apesar de parecer que ele questiona, Jesus, você não é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Né? Logo no próximo verso, né, o verso 3. Aliás, nesse mesmo verso, né, no verso 3, na parte B desse versículo, o diabo fala isso, olha, se você é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães para que você possa saciar a sua fome. Mas o que está acontecendo é que o diabo não está questionando a soberania de Jesus, o diabo não está falando, será que você é mesmo Jesus? Será que você é mesmo o Filho de Deus? Transforma então para eu ver se você é. Não, na verdade o diabo sabe quem Jesus é, porque Jesus sempre esteve, desde lá do Gênesis Jesus é. Sabe, Jesus faz parte da Trindade, o diabo teme a Jesus. O que o diabo queria fazer era justamente vir sobre a parte humana de Jesus e desviar a missão de Jesus. Afinal de contas, a missão de Jesus era morrer pelos nossos pecados, e para que isso acontecesse, Jesus tinha que ser imaculado. Jesus não poderia pecar durante a sua vida, justamente por ele ser o Cordeiro Santo de Deus, e que
aniquilaria a morte, venceria a morte. Então, o que o diabo está tentando fazer não é questionar a soberania de Jesus. Muito pelo contrário, ele está querendo se desviar a missão de Jesus, de ser o salvador da terra, ser o salvador daqueles que creem nele, certo? Então, Jesus, ele manteve o seu foco na palavra, e a gente vai ver isso ao longo dos versículos, que Jesus sempre responde através da própria palavra, né? E, continuando então, às vezes pode surgir essa dúvida. Peraí, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí chegando lá, o tentador vem para falar com Jesus. Peraí, então quem é o tentador? Ele é o próprio diabo, né? Às vezes a gente vê em filmes, né, em séries e tudo mais, que às vezes a gente vê lá que o diabo ele é o rei dos demônios. E aí embaixo dele tem o Satanás, e aí depois tem o Lúcifer, e aí tem, né, enfim, tem as hierarquias do inferno, né? A gente vê isso às vezes em filmes, né, em filmes de fantasia, enfim. E a grande verdade é que é sim o próprio diabo. Ele tem muitos nomes, mas é a mesma figura, né? Satanás vem do hebraico, de Satã, e significa adversário, aquele que se opõe. O diabo vem do grego, diabolos, e significa caluniador, acusador. Ou seja, ele é sim a mesma pessoa, né? Mas é interessante e importante a gente saber que ele não é o Deus do mal, né? Não é literalmente alguém oposto a Deus. Deus, nosso Deus, é o Deus do bem e o diabo é o Deus do mal. Não, não é isso, não é isso. Na verdade, ele não é poderoso, ele é uma criatura completamente limitada, né? Ele deseja atrapalhar e afastar a criação do Deus Criador, simples assim. Ele é um anjo caído, né? Um anjo que se rebelou contra Deus, que quis ser como Deus, quis ser maior que Deus, e Deus o expulsa do paraíso. E a partir daí ele quer atrapalhar com que a gente consiga nos aproximar de Deus constantemente. Então, é sim a mesma pessoa. O diabo tenta Jesus em 3 situações, e é agora que a gente vai entrar nessas situações, né? A primeira delas, transformar as rochas em pães. A segunda, ele dar o salto de fé ali de cima do templo. E a terceira é ele se curvar para o próprio diabo, né? Vamos lá, no verso 3 então, continua, né? Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E mais uma vez dizendo aqui, ele não está questionando a soberania de Jesus, mas ele está justamente querendo desviar o foco da missão de Jesus. E aqui ele está tentando Jesus pela sua fome, tentando pelo físico, e Jesus rebate pelo texto bíblico. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, o diabo vem e diz, ele leva Jesus à Cidade Santa, e aqui é interessante já comentar algo a respeito. Nesse momento ele leva Jesus até a Cidade Santa, depois em outro momento ele leva Jesus até o alto de um monte, e às vezes surge também essa dúvida: nossa, será que o diabo fez isso? Então ele é poderoso sim, você está falando que não é, mas ele é, porque ele transportou Jesus. E aqui na verdade o que a gente entende é que isso não aconteceu de verdade. Isso talvez fosse uma batalha mental ali com o diabo, porque afinal de contas Jesus estava no deserto, mas ele não estava esperando o tempo passar. Ele não estava lá contando quanto grãozinho de areia tinha no deserto. Jesus estava ali orando e se aproximando de Deus, né? Afinal de contas, é isso que a gente deve fazer quando a gente faz um jejum, né? A gente se aproximar de Deus, orar, usar esse nosso tempo para, enfim, adorar ao Senhor. E era isso que Jesus estava fazendo. Então, com certeza, o diabo veio e tentou ali, né? Jogar as suas setas em Jesus. O diabo é astuto, ele não é poderoso, mas ele é astuto, ele sabe das coisas. Então com certeza ele deu essas visões para Jesus. Olha só, tá vendo? Por que a gente tem certeza disso? Porque não existe um monte onde você suba, nem no Monte Everest você vai subir e vai conseguir ver todos os reinos do mundo. Então a gente entende exatamente que era uma visão, era alguma coisa que o diabo estava colocando ali nos olhos de Jesus, na mente de Jesus, para que Jesus pudesse contemplar, e isso acontece aqui também. Então o diabo faz isso, faz com que Jesus perceba que ele está acima do pináculo do templo, né? E diz: se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão. Opa, peraí, me perdi. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui, o diabo estava tentando Jesus pelo orgulho, né? Estava tentando Jesus usando a própria Bíblia. E Jesus, mais uma vez, rebate com outro texto bíblico. Ele diz: Jesus respondeu também, está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. É interessante a gente lembrar isso. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, né?
gente acabou de passar pelo dia da mentira, né? Pois é, quem inventou foi o diabo. O diabo ele é o pai da mentira e é interessante a gente entender que as mentiras, muitas vezes elas são literalmente mentiras, outras vezes elas são meia-verdades. Porque o que o diabo tá falando aqui é verdade. O que ele tá falando aqui está escrito mesmo, ó, seus anjos, ele vai dar ordem a seu respeito. O diabo tá usando a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é mentira? Não, ela é verdade. Só que o problema é que ele está usando uma meia-verdade. E isso faz com que essa verdade se transforme numa mentira. Afinal de contas, uma meia-verdade é uma mentira, né? Então, não sei se ficou muito confuso isso que eu disse agora, mas o diabo tá usando a própria palavra, mas ele tá tirando do contexto, tá usando de um jeito que faz a gente pensar que é assim. Ah, então realmente, se eu me jogar na cova dos leões, Deus vai me proteger, mas não é assim, né? E é exatamente isso que Deus responde. Peraí, você está sendo equivocado, porque também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Então, mais uma vez, Jesus não cai nas mentiras, nem na tentação do inimigo. E por último, temos a última tentação, onde o diabo leva Jesus ao alto de um monte e mostra a ele todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então aqui, mais uma vez, o diabo falando, olha só, você não vai ser o rei dos reis, você não vai ser consagrado o rei de todos os reinos. Pois é, eu posso já adiantar isso e sem você ter que sofrer. É como se o diabo estivesse falando isso, ó. Seu pai tem uma proposta pra você, né? Você vai morrer pelas pessoas e aí você vai ser exaltado num trono de glória? Pois é, comigo, você só precisa me adorar, você não vai morrer, não vai acontecer nada, ó. Eu vou te dar tudo isso, né? É como se o diabo estivesse tentando barganhar. Olha, Deus tem algo pra você, mas eu tenho algo que é melhor, né? O diabo mentindo, falando, tem algo que é melhor, porque você não vai precisar sofrer, não vai precisar morrer, né? E eu vou te dar ainda muito mais, olha só. E isso acontece com a gente, né? O diabo não faz isso. O diabo faz parecer que as propostas dele são melhores do que as propostas de Deus pra nossa vida. E cara, isso é muito nítido, né? Quando a gente entende a verdade do evangelho, entende a verdade bíblica, a gente começa a entender que realmente o diabo ele joga sujo. E ele sabe sim, muitas vezes, aquilo que pega no nosso coração, aquilo que faz a gente desejar seguir os planos dele, do que seguir os planos de Deus. Então, que em nome de Jesus a gente possa ter a palavra no nosso coração, porque ele vem e tenta Jesus pela ganância, né? Ou seja, olha, você pode ser rei dos reis aqui, ó. Você não precisa morrer para isso. Eu posso te dar tudo isso aqui agora, né? E Jesus rebate pelo texto bíblico e já manda ele embora, né? Fala, não, olha, Jesus diz, né? Vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. E com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. E os anjos vêm e servem a Jesus, que estava ali já com muita fome. Bom, isso é muito interessante a gente pensar também, né? Por que Jesus precisava ser tentado, né? Afinal de contas, ele é o Filho de Deus, né? Por que Jesus precisava passar pela tentação? E é justamente para mostrar que era diferente do primeiro Adão. Irmãos, eu não sei se todos entendem isso, mas nas epístolas mesmo, eu não vou me lembrar certinho o endereço, eu não anotei aqui, mas essa é uma referência a Jesus, quando a gente fala o segundo Adão, ou o novo Adão, ou o último Adão, tudo isso se refere a Jesus, né? Enquanto o primeiro Adão é literalmente o primeiro Adão, o primeiro homem, que caiu sim na tentação da serpente, né? Então nós vemos isso acontecendo, né? Quando o diabo sugere para Jesus transformar as pedras em pães, né? A mesma coisa aconteceu lá no Éden, né? O fruto do Éden satisfaria a fome de Adão, né? A mesma coisa, olha, o diabo está tentando, da mesma forma que ele enganou Adão, ele está tentando enganar Jesus. Ou seja, olha, o fruto do Éden vai satisfazer sua fome, né? E aqui, olha, Jesus, transforma essas pedras em pães. E Jesus é tentado a saciar a sua fome. Também, na segunda tentação, né? O fruto do Éden traria conhecimento entre o bem e o mal, né? O que a Bíblia chama de soberba da vida. E aqui, a mesma coisa, o diabo tentou despertar a soberba sobre Jesus. Olha, você não é filho de Deus? Então os anjos vão te segurar, os anjos vão te agarrar, porque você é o maioral, né? Tentando despertar essa soberba no coração de Jesus, assim como despertou a soberba no coração de Adão. E, na última tentação, o fruto do Éden era agradável aos olhos, né? Era um fruto bonito, afinal de contas, é assim que é o pecado, né? Algo bonito, algo que talvez possa parecer algo gostoso pra gente. E Satanás leva Jesus a um alto monte, para ele contemplar todos os reinos e encher os olhos de Jesus, né? E deve ter sido algo impressionante mesmo, visualizar todos os reinos da terra.
Ou seja, queria encher os olhos de Jesus, agradável aos olhos. E Jesus passou por tudo isso justamente para nos mostrar que ele era diferente do primeiro Adão. Enquanto o primeiro Adão caiu na tentação da serpente, sucumbiu diante da tentação da serpente, o segundo Adão passou pela tentação com um êxito. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus que se fez homem, passou por tudo que nós passamos, se manteve firme e fiel às Escrituras, morreu por mim, morreu por você e hoje está vivo. E nos deu a chance de sermos feitos como filhos de Deus, co-herdeiros da graça eterna do Pai. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Então, a tentação de Jesus tem todas essas nuances aqui. E mais uma vez, se você tem alguma dúvida, ou se você tem algo a acrescentar, ou se você talvez sente receio, eu queria perguntar, mas eu tenho um pouco de vergonha. Primeira coisa, não sinta vergonha, estamos todos aqui para aprender juntos. Mas se por algum acaso você sente esse receio, manda direto pro pastor, o pastor vai trazer pra gente aqui como anônimo. Então fique tranquilo que você não será identificado, mas é um tema muito precioso para o nosso estudo, certo? A tentação de Jesus, né? E aqui já fica pra gente a nossa primeira aplicação, de onde você tira as suas respostas, né? Afinal de contas, como que Jesus respondeu a Satanás? Falou, sai fora, Satanás, não quero te ouvir. Não, muito pelo contrário, ele bateu de frente mesmo. Não, tá escrito aqui na palavra isso. Ou seja, Jesus tirou todas as respostas da própria Bíblia, né? Ou seja, irmãos, nós precisamos ter a palavra do Senhor cravada e gravada no nosso coração, de uma maneira, quando surja dúvidas, quando surja tentação, a gente se lembra, não, peraí, não posso fazer isso, eu não posso agir dessa forma, porque eu preciso me manter puro, eu preciso me manter santo, porque a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, e a gente sempre com a palavra do Senhor nos nossos corações, e a gente vai passar muito mais fácil pela tentação. A gente está com a palavra do Senhor ávida em nosso coração, certo? Tenho certeza que você que está fazendo esse estudo, você já está mudando, não é? Eu tenho certeza disso, cara. Eu tenho certeza disso que você, desde o momento que a gente começou esse estudo, para agora você já sente uma diferença na tua vida, né? E quando eu digo isso, eu não digo uma diferença às vezes financeira, algo assim palpável, ou talvez... Mas eu digo assim, nessa questão da paz que excede todo entendimento. Eu gosto sempre de falar disso, sabe? A paz que excede todo entendimento, porque é isso que a palavra nos traz, cara. Ela traz esse ânimo novo, e quando a gente tá estudando a palavra de Deus, é isso que vem pra gente, irmãos. Então, assim, é muito mais fácil. Se você já passou por alguma situação durante esse estudo, eu tenho certeza que você passou por essa situação de uma maneira mais fácil se você não estivesse fazendo esse estudo. É isso que eu quero dizer. A palavra de Deus, quando a gente está mergulhado na palavra de Deus, a tentação é muito mais fácil a gente passar, o deserto é muito mais fácil da gente passar, porque a gente está firmado na rocha que é a palavra de Deus. Amém? Show de bola! Bom, dando sequência, vamos falar um pouquinho do ministério de Jesus. Aqui nós temos o início daquilo que seria o ministério de Jesus. No verso 12 e 13 diz que ao ver que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. E aí ele deixou Nazaré e foi morar lá em Cafarnaum, que fica ali situada ali à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali, né? E é interessante isso, que Jesus adota Cafarnaum então como base para o seu ministério, e foi ali que fez a maior parte dos sinais e milagres, né? Cafarnaum fica às margens do Mar da Galiléia, por isso que é uma cidade beira-mar, né? Que na verdade é um lago de água doce. Olha só que interessante, né? Talvez naquela época ainda existisse água salgada ali, porque eu não sei se você entende. Vamos lá, momento geografia. Geografia na mesa. A diferença de mar, de lago, de oceano, né? Quando a gente vai na praia, eu não sei se no Brasil tem mar, agora eu tô pensando aqui, mas quando a gente vai na praia, né? No Guarujá, em Ubatuba, sei lá, praia que você gosta de ir, você, na verdade, você não entra no mar, você entra no oceano, né? Porque o que é o mar? O mar, ele é uma porção do oceano que está cercada por terra. Ou seja, ele é um lago de água salgada, né? Então, o Mar da Galileia, ele é exatamente isso, ele é um lago, né? E estudiosos dizem que naquela época talvez tivesse sal. Hoje em dia não. Hoje em dia ali é água doce, né? Talvez por ter tantas chuvas, né, ao longo de todos esses séculos, todos esses anos, né? Enfim, talvez a água salgada tenha evaporado completamente. Eu não sei se isso é possível, mas enfim, aqui é só uma curiosidade. O Mar da Galileia, ele não é um mar, na verdade, ele é um lago, e em muitos lugares está escrito Lago da Galileia, Lago de Genezaré, enfim, mas é aquele lugar. Mar da Galileia é o mesmo que o Lago da Galileia. Então se você vê algum lugar falando Lago da Galileia, você sabe que é o Mar da Galileia, que Jesus fez ali seus milagres, muitas das suas maravilhas aconteceram ali naquele lugar, beleza? E é interessante a gente pensar nisso, que ali era uma região
mais globalizada da Palestina, por onde passava a estrada do Egito, para Babilônia, uma rota comercial internacional, cara. Isso é muito legal a gente entender, né? Por que que Jesus, por que que as profecias davam todas ali, por que que tinha que ser ali, naquele momento exato, pra gente ver a perfeição de Deus. Deus, ele é perfeito na sua criação e ele é perfeito no seu tempo, né? O tempo, ele é uma variável que a gente não entende muito bem, não é? E isso é verdade, a gente não entende. Quando a gente tá fazendo uma coisa legal, o tempo passa muito rápido. Quando a gente tá fazendo uma coisa chata, ele demora pra passar. E é por isso que a gente fala que o tempo é relativo, e isso é muito verdade. A gente não entende a malha do tempo que nos segura aqui. E é muito legal a gente parar a pensar nisso, que Deus, ele é perfeito também no seu tempo, e tudo acontece da maneira que ele quer, no momento que ele quer. E o nascimento de Jesus naquela região foi exatamente o momento certo, o momento onde aquela região estava bombando ali, e era rota comercial, então tinham muitas culturas, muitas pessoas ali naquele lugar, e ali estava nascendo o embrião da mais internacional de todas as crenças, que é a fé cristã. Isso é muito interessante, irmãos, porque o cristianismo, ele não é uma religião e não está centrado em uma instituição ou numa cultura ou em costumes, mas ele está centrado em Jesus, sabe? É por isso que ele é uma fé, a gente pode dizer que é a fé mais internacional que existe, porque todo mundo consegue se identificar com Jesus, todo mundo passou pelo que Jesus passou, todo mundo entende Jesus, todo mundo consegue, e todo mundo é entendido por Jesus, né? Então, assim, é uma fé, uma crença em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, que é homem e que é Deus, sabe, irmãos? Por isso que a fé cristã é algo tão singular no meio de tantas outras crenças e tantas outras fés que nós encontramos no mundo, né? A gente vê, por exemplo, religiões e crenças asiáticas, né? Vou usar o exemplo aqui do budismo, por exemplo. Aqui no Brasil, temos budistas? Budismos. Temos sim, pessoas que praticam essa fé, enfim. Mas são pouquíssimas. E a maioria dessas pessoas são pessoas que tiveram contato com aquela cultura, a cultura lá da Ásia e tudo mais. Pessoas às vezes que até vieram de lá pra cá, são descendentes de pessoas que moraram lá na Ásia, enfim. Porque é uma fé, é uma crença que está muito vinculada aos costumes e à cultura asiática, né? Algo que é muito longe da nossa cultura. Algo que é muito diferente. Então, realmente, é algo muito diferente da gente. Mas Jesus, cara, Jesus fez homem, ele fez carne e ele habitou entre nós. E é interessante demais a gente ver isso, que a nossa fé não está baseada numa religião, não está baseada em uma instituição, nem numa cultura, nem em costumes, mas está baseada em Jesus. Porque, afinal de contas, se fosse numa cultura ou num costume, nós estaríamos 2000 anos atrasados. Imagine se fosse baseado na cultura judaica, algo muito ultrapassado. Se fosse ou na cultura hebraica, lá do tempo lá de Moisés, algo muito antigo, sabe? Mas nós estamos baseados em Jesus. Jesus veio para cumprir a palavra, veio para cumprir a lei e veio também para nos salvar. E é interessante demais a gente pensar nisso, como a fé cristã, ela é algo muito internacional, sabe? Ela é muito internacional e isso é fantástico da gente pensar nisso e ver que o ministério de Jesus nasceu num dos lugares mais internacionais daquela época, que era aquela região onde ele se encontrava. Certo? Nossa fé está em Jesus. Glória a Deus. Bom, a partir daí então Jesus chama os pescadores. Aqui são chamados apenas 4 daqueles que seriam parte dos 12 discípulos de Jesus. Na Galileia, Jesus reencontra os irmãos Simão e André. E é exatamente isso que você leu. Ele reencontra os irmãos Simão e André. A gente lê nesse texto que Jesus vem e fala, venham e sigam-me. E eles largam as redes e vêm seguir Jesus. E talvez a gente pense, nossa, foi tão fácil assim. Jesus nem conversou direito. Jesus só chegou, viu? Vem, me segue. E eles simplesmente largaram as redes e foram embora. E que doideira. Mas na verdade eles já conheciam Jesus. Se a gente for ver lá no capítulo 1 do Evangelho de João, João 1, 35 a 42, fala justamente sobre isso. Eu vou ler aqui rapidinho. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, né? Onde o Senhor mora? E Jesus respondeu, venham ver. E eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. É interessante a gente pensar isso, que é isso que Jesus faz hoje em dia com a gente, né? Quando a gente se achega a Jesus pela primeira vez, é como se a gente perguntasse, Jesus, onde o Senhor mora? Ele fala, eu moro no céu, você quer vir ver? Vem ver como é que é. E esse é o convite que Jesus faz pra gente. Você quer ver onde eu moro? É muito interessante. E eles foram, né? Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido
o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. E Cefas quer dizer Pedro, ok? Então Jesus mudou o nome dele naquele momento. Então Jesus se reencontra com eles na Galileia, né? E nesse reencontro, então, que é descrito por Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, os dois são chamados para o serviço. E é interessante a gente entender isso. Naquele primeiro encontro deles, que não está aqui inserido no livro de Mateus, mas sim no Evangelho de João, é interessante a gente ver isso, que a primeira vez que Jesus os chama é para o perdão, é para a salvação, e a ordem vai ser sempre essa. Primeiro você recebe o convite para ser salvo e depois o convite para servir. E foi exatamente isso que aconteceu. Apesar de não estarmos aqui numa ordem cronológica, porque afinal de contas na Bíblia o Evangelho de João vem depois do Evangelho de Mateus, certo? O encontro que eles tiveram com Jesus não é retratado aqui em Mateus, mas lá em João a gente vê que antes desse acontecimento de Mateus, eles já haviam se encontrado com Jesus, e Jesus os chama e fala: você quer saber onde eu moro? Então vem cá. Eles passaram o dia com Jesus, aprenderam com Jesus, e eles reconheceram: ele assim é o Messias. Nós achamos quem nós estávamos aguardando. Realmente as profecias apontam para Jesus, ele é o Messias. E eles reconheceram a Jesus, ou seja, Jesus os convidou para ser salvos naquele dia. E eles aceitaram a Jesus como seu Salvador, aceitaram a Jesus como o Messias aguardado, o Messias esperado. E, depois de um tempo, Jesus estava passando ali no Mar da Galileia e viu que eles estavam pescando. Ele chegou até eles e disse: ei, vocês, venham. E dessa vez, Jesus estavam chamando, não os estava chamando para ser salvos, afinal de contas já eram salvos, mas estavam chamando para servir. E na mesma hora eles falaram: com certeza, o Senhor nos salvou, o Senhor é o Messias, eu vou te servir sim. Então por isso que às vezes a gente lê esse versículo e a gente acha que foi fácil. A gente acha que, nossa, Jesus nem teve um diálogo, né? É porque eles já se conheciam então Jesus simplesmente chega e fala: ei, rapaziada, bora. E eles falam: tamo indo. Pode pá. E é exatamente isso. É nessa ordem que acontece. Primeiro a fé, depois as obras. Primeiro o perdão dos pecados, depois o fruto da fé. Primeiro o céu, depois a terra. É desse jeito que Jesus trabalha sempre. A gente vai ver nos milagres de Jesus mais pra frente, né? A gente vai ver dos milagres, mas só pra falar um pouquinho disso, eu acho muito lindo isso, que Jesus, sempre quando ele vai fazer um milagre, a primeira coisa que ele faz é salvar a pessoa. Depois ele faz o milagre. Sabe, sempre, você pode ler qualquer situação, ou quando é um cego, quando é um coxo, enfim, qualquer tipo de milagre que a pessoa precisa, Jesus fala: a tua fé te salvou, vai, não peques mais e esteja curado. E aí Jesus cura a pessoa. Então primeiro Jesus sempre salva para depois servir. E mais uma vez Jesus primeiro chama eles para a salvação, chama eles para conhecer: olha, vem cá, eu sou o Messias mesmo. Eles entendem isso, eles recebem Jesus como Messias. E logo em seguida, Jesus os chama para servir. Bom, mas por que pescadores, né? Por que Jesus chama pescadores? O que de especial tem em pescadores, né? E é interessante aqui, a gente vai entrar aqui um pouquinho nesse mundo da pescaria. Meu sogro gosta muito de pescar, gosta bastante. Eu também gosto. Tenho bastante paciência para pescar. Mas vamos lá. Bom, Simão e André eram pescadores. Jesus chamou para serem pescadores de homens. Tudo o que eles precisavam fazer era seguir a Jesus. E é interessante isso, que a capacitação e o poder para transformá-los em pescadores de homens vira de Deus, não de uma faculdade de teologia ou algo assim. Cara, isso é interessante demais, porque às vezes a gente não se sente capaz, sabe? Às vezes a gente acha que para sermos pescadores de homens, para sermos pessoas que evangelizam, para sermos missionários, enfim, a gente precisa ter algum conhecimento básico. E é claro, né? A gente não pode simplesmente ir de mãos abanando, falar com as pessoas, mas eu diria que a gente não precisa ter um estudo tão aprofundado, entendeu? Afinal de contas, você já conhece a palavra, você já conhece o plano de salvação. Você sabe. Não sabe o básico? Você sabe. Jesus morreu para nos salvar, sabe? E isso já é mais do que suficiente para que você possa evangelizar alguma pessoa. Então, entenda isso. Você não precisa ser graduado em alguma coisa, você não precisa ter teologia, você não precisa ser expert na Bíblia, ter lido a Bíblia 10 vezes. Mas é importante que você sim se prepare. Isso não é um aval para você não se preparar. Então, beleza. Então não precisa estudar a Bíblia. Não. Vamos estudar. Vamos estar sempre com a palavra de Deus na ponta da língua.
Mas é interessante isso, que a capacitação e o poder para transformar vidas vem de Deus, então Ele quer te usar. É interessante isso, que andar com Jesus faria deles iscas vivas, né? Ou seja, realmente quem olha pra gente sabe que a gente é diferente, né? Eu já ouvi diversos testemunhos assim e eu sou um desses testemunhos. Pessoas que vêm e falam, cara, você é diferente, você tem uma alegria diferente, você, sei lá, você trabalha de uma maneira diferente. E é justamente por isso, porque a gente preza pela excelência, pelo nosso Deus e tudo mais. Então as pessoas veem sim que nós somos diferentes e isso nos torna essas iscas vivas que atraem as pessoas para Jesus, né? Outro detalhe sobre os pescadores é que o pescador ele vai aonde o peixe tá, né? Ele corre o risco e não faz barulho para não chamar atenção para si, né? Exatamente isso que acontece. É isso que a gente precisa valorizar quando a gente vai evangelizar alguém, né? Tudo tem que ser para honra e glória de Deus, né? É de Jesus, perdão e salvação que o pescador de homens fala e não de religião, costumes ou prosperidade, né? É muito importante isso, sabe? Quando a gente for evangelizar ou pescar almas, a gente não pode prometer coisas que a gente não pode cumprir. Não que Deus não possa cumprir nada, mas é muito importante a gente entender o plano de salvação. Pelo menos isso. Entender que Deus veio para nos salvar do pecado, nos salvar da morte eterna, né? E o tema do pescador de homens é Jesus, é as boas novas, não são umas listas de tarefas, mas é a notícia de que Jesus morreu e ressuscitou para salvar e justificar o pecador. Neste capítulo 4 do Evangelho de Mateus, mais 2 pescadores são chamados para se tornarem pescadores de homens, Tiago e João. Eles imediatamente deixam o barco e seu pai Zebedeu e seguem a Jesus. Imediatamente eles fazem isso, certo? Imediatamente. Exatamente, porque Jesus é prioridade. Simples assim, irmãos. Então, a gente precisa deixar Jesus ser a prioridade na nossa vida, sabe? Eu sei que às vezes nós temos compromissos, nós temos situações que a gente não pode deixar de lado, mas a gente precisa realmente muitas vezes largar, sabe, as coisas que a gente tá fazendo e buscar e se aprofundar em Jesus, sabe? Por exemplo, hoje, segunda-feira, né, talvez você chegou cansado do trabalho, você poderia muito bem dar uma relaxada, já ligar o Netflix aí, mas você escolheu estar aqui porque Jesus é tua prioridade, cara. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, quando você tiver sempre o convite de se achegar a Jesus, larga suas redes, cara. Larga suas redes e vai de encontro a Deus. Bom, muitos empreendedores, políticos e artistas daquela época tiveram seus nomes apagados da história. Grandes líderes nem são citados, né? Mesmo Herodes e Pilatos, eles são lembrados, mas por que eles são lembrados? Porque eles foram grandes líderes? Não, porque eles perseguiram Jesus e condenaram Jesus, né? Isso é muito interessante, porque enquanto isso, o nome dos pescadores, né? Pedro, André, João e Tiago permanecem, porque tiveram encontro com Jesus e foram chamados a anunciar as boas obras. Irmãos, isso é maravilhoso. Anunciar as boas novas. Isso é maravilhoso, porque isso faz a gente entender que mesmo a gente na nossa pequenez, né, mesmo a gente na nossa individualidade, né, a gente aqui tão pequeno, né, nós aqui em Jundiaí, uma cidadezinha pequena, no bairro da Las Chaves, um bairrinho pequeno e tudo mais, sabe? Ainda assim, Jesus quer nos usar, como Jesus usou aqueles pescadores, né? Às vezes a gente está muito longe de ser alguém muito conhecido mundialmente, conhecido internacionalmente, conhecido ou nacionalmente, a gente tá muito longe de ser um grande líder, um presidente, enfim, a gente tá longe de ser isso. Mas o que nós somos é o que Deus quer usar. Se você é um pescador, Deus quer te usar. Se você é um mecânico, Deus quer te usar. Se você é um designer gráfico, Deus quer te usar. Sabe? Deus quer te usar. Simples assim. Deus quer usar você sendo um anônimo mesmo, sabe? E esse tópico não é pra dizer que você vai ser lembrado e reconhecido pelas pessoas. Olha, seu nome vai ficar marcado aqui na história humana. Não é isso. Esse tópico mais quer dizer o seguinte, que Deus quer usar os desconhecidos, sabe? Deus não quer grandes nomes, grandes cantores, grandes pregadores. O que Deus quer são pessoas que desejam ser usadas, pessoas que estão disponíveis para ser usadas por Ele. Então esteja disponível para Jesus, sabe? Mesmo que você esteja lá com as suas redes, jogando suas redes, a hora que Jesus te chamar, ei, eu quero te usar agora, larga logo suas redes imediato e seja usado por Deus, que Ele quer te usar. Porque esse encontro com Jesus, ele tem consequências eternas. Glória a Deus. Bom, irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Vamos logo para o resumo e para a aplicação, que nós já estamos batendo os 40 minutinhos. Eu prometi 30 minutos, mas é bastante coisa pra gente se aprofundar, né? Então tá bem legal o estudo assim, né? Bom, começando pela tentação, então,
Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado, né? Isso a gente deve se lembrar, que Deus permite a tentação e o deserto para o nosso amadurecimento, que nós devemos ter a palavra gravada em nosso coração, as nossas respostas devem ser sempre bíblicas, e Jesus mostrou ser diferente do primeiro Adão ao ser aprovado na tentação, certo? E é interessante a gente se lembrar disso também, que o diabo ele usou a própria palavra de Deus para tentar enganar Jesus, né? E como Jesus já tinha a palavra marcada no teu coração, ele não caiu nessa. E é interessante a gente se lembrar disso, que a palavra de Deus, dita de uma maneira que Deus não disse, é palavra do diabo, né? É aquilo que a gente estava dizendo, né? O diabo estava usando uma verdade para contar uma mentira. Ou seja, ele estava usando uma meia-verdade. Olha, mas tá escrito que ele vai jogar os seus anjos ao seu favor e tudo mais. Mas peraí, você tá tirando do contexto, não é assim não, capeta. Então, uma palavra de Deus dita de uma maneira que Deus não disse, é palavra do diabo. Então, preste muita atenção e para que você não caia nos enganos de falsos profetas, falsos mestres do próprio diabo, que você possa sempre ter a palavra de Deus no teu coração, na ponta da tua língua, que você possa responder através da palavra de Deus. Bom, depois disso temos o início do mistério de Jesus. Jesus volta para Galileia, ele adota Cafarnaum como base do seu ministério, faz muitos milagres e sinais naquela região, e ali nasce a fé cristã mais internacional de todas as crenças, certo? E aqui é interessante a gente lembrar disso, que a nossa fé não está firmada em uma religião ou cultura, nenhuma instituição ou costume, a nossa fé está em Jesus. E por último, a aplicação para a nossa vida, né? O deserto é a escola do Senhor, ele sempre está contigo mesmo no deserto. Quando a tentação vier, busque resposta na palavra. Deus nos chamou para pescar homens. Você já foi salvo e já foi perdoado, então agora é hora de servir e frutificar para o Senhor, certo? Nenhuma tentação é grande demais que não possa ser vencida, lembre-se disso, porque afinal de contas Deus é contigo, sabe? Deus não vai exigir algo que você não consiga. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, se furar o pneu do meu carro, eu não vou mandar a Eloá, minha filhinha de 2 anos de idade, trocar o pneu, porque eu sei que ela não é capaz de fazer isso. Quem vai fazer isso? Vai ser eu que vou fazer isso. Nem a Angélica, minha esposa, conseguiria trocar um pneu, então não vou exigir isso dela, não vou pedir isso pra ela. Da mesma forma, Deus não vai exigir que você faça algo que você não consegue, Deus não vai deixar você passar por uma tentação que você não consegue resistir. Então, creia nisso, sabe? Aquilo que você está passando é porque você consegue passar, porque Deus é contigo, sabe? A tentação que você está sofrendo, que talvez, tá difícil segurar essa tentação, acho que vou acabar pecando. Não, você consegue passar, Deus é contigo, lembre-se da palavra, mergulhe na palavra, cara. E você vai ver que você vai passar pela tentação, você vai passar pelo deserto, são e salvo, porque Deus é contigo, certo? Glória a Deus, irmãos. Bom, estudo maravilhoso, texto maravilhoso nós lemos hoje. Um recadinho aqui do Mateus, né? Se você está aí assentado à mesa com seus familiares, pai, mãe, filhos, enfim, que você possa aproveitar então já ler o próximo capítulo que nós vamos estudar na semana que vem, que é o capítulo 5, então, que já começa abrindo o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, o Grande Sermão, né? Tem todos esses nomes aí. E um capítulo também muito precioso para a nossa vida, para o nosso estudo. Então já lê, aproveita que você já está aí na mesa e já lê, já devora a sua Bíblia, em 15 minutinhos você lê inteiro. Já anota, se você tiver dúvida, já grifa os textos que te chamarem mais atenção, porque é aquilo que a gente gosta sempre de lembrar, né? Aquela máxima, né, que a gente gosta sempre de lembrar, né? Que uma Bíblia caindo aos pedaços, ela pertence a alguém que não está caindo aos pedaços, então fica à vontade para devorar sua Bíblia aí, junto com seus familiares, que tem sido bênção para mim, eu sei que é bênção para vocês também. E é isso, irmãos. Capítulo 5, nós nos vemos na semana que vem. Se você puder, você conseguir, leia também amanhã, leia na quarta, na quinta, na sexta, leia todos os dias esse capítulo, que a gente vai sempre tirando coisas novas da Bíblia, mesmo que a gente leia as mesmas coisas, os mesmos capítulos, os mesmos versículos, Deus vai falando com a gente de maneiras diferentes a cada dia que a gente lê. Então, é isso, irmãos, já deu 45 minutos do nosso estudo bíblico, que você possa ser abençoado, ter uma semana abençoada, e é isso, a gente se vê na próxima semana. Valeu, Deus abençoe!